Então, hoje, Rogério, eu vou contar um pouquinho da minha história. Vamos lá. Da minha trajetória de vida e profissional, né? E como que eu hoje estou aqui sentada, né? Fazendo parte dessa mesa do Você Pode Mais. Bom, sou mineira, o sotaque não nega, eu falo que a gente sai da roça, mas a roça não sai da gente. Nascido na roça, não, né? né? Não, sou nascida em Belo Horizonte. Meus pais se casaram em Barbacena, que é interior, mas meu pai é de uma família de 9 irmãos. Uau! O pai é estrangeiro, né? Sírio, que veio para o Brasil, fugindo da guerra, como a história de muitos imigrantes. Veio em busca de uma segurança, né? Até de vida. E, bom, chegando aqui, ele foi ser mascate. Meu avô era vendedor de porta em porta. Uma habilidade que os sírios, né? Os países do Oriente têm muito forte. E eu acho que por isso que eu também tenho essa facilidade de vender, de comunicação, de persuasão. Eu acho que realmente é algo que existem vozes familiares, vamos dizer assim. Sim. E aí meu avô se casou, ele teve 9 filhos e meu pai é o caçula desses 9 irmãos. E ele conheceu minha mãe. Os meus avós maternos são espanhóis, ambos, né, migraram ainda crianças, mas se conheceram no Brasil. E meu avô materno construía estradas. Então, aquelas estradas lá de Minas, Rio de Janeiro, muitas foram construídas pelo meu avô, pela equipe que trabalhava com ele. E numa época ele morou em Barbacena, meus pais se casaram lá. Meu irmão mais velho nasce lá, minha irmã mais velha, que eu falo porque eles são bem mais velhos que eu, já nasce em Belo Horizonte. E aí, quando eu nasci, a minha família já tinha uma condição financeira melhor do que naquele tempo, que eles casaram na roça, onde tudo era muito difícil. Sim. Meu pai trabalhava com trator, né? Minha mãe, dona de casa. E meu pai, ele ia comprando loteamento, terras, loteava e vendia. Foi trabalhar num posto de gasolina com o tio dele em Belo Horizonte. Naquele momento, a minha família já tinha uma condição confortável, vamos dizer assim. E aí nasce eu e a minha irmã mais nova. Assim, quando eu olho para minha história e o que ela representa hoje na minha vida profissional, eu percebo que ser líder sempre foi uma habilidade. Eu falo que liderança a gente pode desenvolver, né? Capacidade de oratória, as outras habilidades que são necessárias, delegar, saber dar feedback. Mas existe uma liderança nata, que eu acho, né? que é uma posição de ousadia, de estar à frente, de não se intimidar com os olhares alheios, assim. E por uma questão de perfil mesmo, comportamental, eu sempre era a representante de turma, a que puxava a coreografia da festa. Você já tinha isso já no sangue, então. Cara, era natural, não era algo para aparecer ou para... porque eu tinha alguma necessidade de me destacar. Não, inclusive, que era votada para ser representante de turma. Eu acho, na verdade, eu já sempre fui muito tagarela. Sempre falei muito. Geralmente vendedor fala muito. Né? Fala muito. São os influentes, né? Mas eu acredito que eu falava coisa que presta, né? Porque tem gente que fala muito doideira. Sempre fui muito alegre, muito brincalhona, mas era uma pessoa... Eu não era estudiosa, não, mas eu pegava rápido as coisas. Sei. Então, eu era uma boa aluna, vamos dizer assim, né? E aí, sempre nesse lugar de destaque, uma boa aluna, inclusive com notas boas. E aí, concluo o ensino médio, ensino fundamental, né? Que é de 1ª a 8ª série. E aí, eu ingresso para uma escola técnica de formação gerencial do Sebrae. O Sebrae tinha uma escola que formava jovens, né? Como habilidades mesmo de liderança. Uma escola diferenciada, seguir um modelo austríaco, uma escola que lá atrás, né, já tinha aula de informática, espanhol, inglês de altíssimo nível. Nossa.
E eu tive a oportunidade de estudar nessa escola. Eram turmas super restritas, eu fiz a prova e entrei nessa escola. Foi um divisor de águas na minha vida. Foi uma escola excelente, que eu estudava num ambiente de pessoas muito interessadas, muito... que tinha também, assim como eu, que queriam estudar liderança. E aí, foram 4 anos de escola técnica, uma escola que era tempo integral, enquanto muitos jovens queriam estudar, quanto menos, melhor, né? Menos é mais, né? Eu estudava em tempo integral lá, com os meus 15 anos, 16 anos. A escola tinha como premissa a parte de estágio. Então, com 17 anos, eu já trabalhei na VASP, antiga VASP, né? Companhia Aérea. E a partir daquele momento, eu nunca mais parei de trabalhar. Viajou muito pela VASP? Que nada. Estagiária. Eu acabei indo para a faculdade de turismo, né? Gestão hoteleira e turismo. Fui para uma faculdade numa universidade chamada UNA, que era União de Negócios e Administração, sempre voltada para a parte de administração e gestão, né? Gostava mesmo, não tinha vocação, nunca tive para humanas, negócio de medicina, nem na parte de exatas, engenharia. Eu acho esse negócio meio assim, negócio de gente meio... não combinava comigo, realmente. E aí fui para essa área de turismo, tive a oportunidade de trabalhar em companhia aérea, mas eu sempre gostei da hotelaria. Poderia ter trabalhado em agência de turismo, mas hotelaria era a minha paixão. Eu gostava do receptivo, né? De servir, de receber pessoas. Eu gostava da instituição hoteleira como uma instituição de gestão mesmo, que você tem que ter todos aqueles setores trabalhando em conjunto para o negócio dar certo, enfim. Gostava de hotelaria, acho que tive muita influência também do pai da minha melhor amiga, da Diana, ele é suíço. E a Suíça é reconhecida mundialmente pela qualidade nos serviços, né, hoteleiros. Sim. E foi antes da questão do Brasil receber a Copa do Mundo. Então, sabia-se que o setor de turismo e hotelaria ia crescer muito. E eu acabei indo para hotelaria. Fiz a faculdade, me formei. Gostava muito de trabalhar com hotelaria. Porém, contudo, entretanto, quando eu vou assim, né? Eu já sempre trabalhei. Desde o meu primeiro semestre, minha mãe falou: você tem 6 meses para adaptar, depois você vai trabalhar. A tal da disciplina, né? Tipo, esquece. Eles pagavam minha faculdade, era uma faculdade particular, meus pais pagaram minha faculdade. Mas minha mãe falou: você quer dinheiro? Você vai trabalhar. Você vai ter seu dinheiro. Tá certo. Enfim. E estudava à noite, trabalhava o dia inteiro, numa condição boa, né? Enfim, eu falo que eu não tive uma infância pobre, né? Hoje em dia a gente vê muitos cases, pessoas falando que foi difícil. Não, para mim não foi, eu não vou ser hipócrita aqui para falar que, não, eu tive... Não era rico, mas uma classe média boa, sim. Carro com 18 anos, aí você vai falar que eu sou patricinha, né? Mas minha mãe e meu pai não me davam moleza não, viu? Bom, e aí eu me formo, entendo que o mercado, se eu quisesse progredir, né, e ganhar um bom salário ali na hotelaria, eu teria que entrar para uma rede e normalmente... essas redes vão te colocando em cidades que estão precisando de gerência e tal. Só que eu tinha um sonho, eu queria casar, eu queria ter filhos. E eu via que para a mulher era muito cruel. Por que eu falo que para a mulher era muito cruel? Talvez para o homem ele ia casar e ele ia levar essa esposa e esse filho para essas cidades. Mas eu não conseguia imaginar eu indo e o marido abrindo mão da profissão e viajando e tal, né? Enfim, vim para Macaé, formada em hotelaria, para trabalhar em hotelaria na época que hotelaria cresceu muito aqui na cidade. Qual ano que você veio pra cá? Eu vim em 2005. É mais ou menos o mesmo ano que eu vim. Foi na época que Macaé tava
bombando, né? Começou a bombar, muitas oportunidades. A rede hoteleira estava crescendo muito por conta da demanda do petróleo aqui na cidade, né? Macaé é uma cidade que vive o petróleo, ainda vive o petróleo. Hoje menos, né? Mas ainda vive. Ainda vive. E aí, muitos hotéis, porque as pessoas embarcavam, e quando elas desembarcavam, muitas vezes elas precisavam passar uma noite no hotel para ir para suas cidades. E a mesma coisa, né? Uhum. Elas vinham de todos os lugares do Brasil, muitas vezes até do mundo, e tinham que vir e organizar o embarque. Então, a rede hoteleira aqui sempre foi muito fomentada. Tinha muitos eventos, enfim. E aí, eu vim trabalhar em Macaé, consegui uma oportunidade aqui. Já tinha familiares morando aqui, por conta do setor de petróleo e tal. E aí vim morar aqui. E aqui conheci o meu marido, seu xará, Rogério. Todo Rogério é gente boa. Conheci o meu marido, me casei e recebi um convite para sair da hotelaria. Tentei, fiz uma passagem muito rápida pelo offshore, fui ser secretária executiva de um diretor aqui. Porque meus olhos naquela época brilharam, eu vi a oportunidade, né? A rede offshore, ela tem bons salários, mas também entendi que não era a minha praia. Primeira vez que mandaram eu colocar uma botina e um capacete para ir na área, eu trabalhava com glamour, hotelaria são ambientes mais requintados, e aí eu tive que pôr aquela bota e ir para a área. Aí eu falei, nossa, nada a ver comigo. Sempre trabalhei em hotel, em ambientes mais formais, de blazer, salto e tal. Eu falei, meu Deus, achei aquilo muito estranho, né? E aí entendi que não era minha praia, fiquei só 6 meses nessa empresa e saí quando a rede Sheraton inaugurou um hotel aqui na cidade. Eu trabalhei na inauguração, como eu era recepcionista do evento, eu fazia recepção de evento. Na inauguração, foi acho que em 2008. Eu tô perguntando porque eu passei minha noite de núpcias com minha esposa em 2009 lá. Ah, com certeza eu tava lá. Eu saí de lá em 2010. Legal. Eu trabalhava lá. Eu acredito que um dos momentos mais importantes aí da minha jornada, eu acho que de vida, não só profissional, foi quando, durante a faculdade, eu tive a oportunidade de trabalhar na Disney. Que hoje é até uma das temáticas que eu trago aí pra minha Você chegou a morar nos Estados Unidos? Profissional. A Disney, sabiamente, tem um programa para contratação de estudantes universitários em todo o mundo. E aí, o que a Disney faz? Contrata estrangeiros universitários, ou seja, né, busca uma certa qualificação para pagar metade do que paga para os americanos. E aí, ela faz esse recrutamento. Eu vou gravar um Reels essa semana que você pagaria para trabalhar na Disney? Porque eu paguei para trabalhar lá, né? Exatamente. Porque você tem que pagar sua passagem e aí chegando lá, você tem que ficar hospedado em um dos complexos da Disney, vamos dizer assim. Eles têm um condomínio de apartamentos e você, como funcionário, você tem que morar nesses condomínios. Mas isso aí também você não paga, né? Vem descontado no contra-cheque. Puxa vida. Eles são geniais, né? Você é obrigado a morar lá. E já vem descontado no seu contra-cheque. Eu morava. Isso seria legal, né? Eram 6 mulheres no meu apartamento, já vinha lá os $47 semanais descontados do meu contra-cheque. Uau. E só dava direito a morar, esses 47. Exatamente. A água, comida, a luz, a eletricidade. Não. A luz e a água já vinham, né? Não era cobrada à parte. E agora a sua comida, assim, é um contrato de trabalho. Você tem que estar lá, você mora nesse apartamento, é descontado seu contra-cheque e seu aluguel. E a comida, e eles têm um transporte. Transporte também incluso. Agora a sua comida é com você, tá? O pagamento era semanal, mas foi uma das experiências mais legais que eu tive na minha juventude, assim, porque realmente trabalhar na Disney foi uma experiência única, né? Na minha vida, exatamente. Conhecer a cultura deles e a forma como eles trabalham, né? Então, Rogério, a gente chega lá, você não vai trabalhar. Você vai para a Disney University e você participa do Traditions, que é o programa de treinamento deles. Você fica 5 dias imerso em quê? Na cultura.
na cultura. Sabe esses videozinhos que a gente chora? Você assiste todos esses vídeos. Você sai de lá, assim, totalmente imerso na cultura da empresa. E nas suas lágrimas. Entendendo os valores daquela empresa. Eles têm uma série de benefícios. Você tinha 30% de desconto em qualquer compra, merchandising. E aí aquele moletom maneiro do Mickey, que pro brasileiro é caro, né? Até era e continua caro, mas com 30%, né, Vitor? Vale a pena. E pode aí, revender para os brasileiros. Você pode, depois do seu horário de trabalho, você pode entrar, acessar qualquer parque a qualquer hora. Né? E aí você imagina, Rogério, onde eu deixei todo o meu salário que eu ganhei lá? Na montanha-russa. Lá, na Disney. Eles são incríveis. Você tinha um programa de desconto em restaurantes também, nos restaurantes mais renomados, obrigada. 50% de desconto. E aí eu poderia levar 2 amigos e aí a gente fechava o trio. Você levava nós dois, você levava nós dois. E eu tive a oportunidade de comer nos melhores restaurantes da Disney. Isso com 23 anos, né? Então, aprender o estilo americano de trabalho, a responsabilidade que eles têm. E, enfim, eu trabalhei 2 meses. Depois tive uma experiência em Boca Raton, fui, né, com uma amiga para lá, conhecer, passear. E realmente foi inesquecível na minha carreira. E aí eu volto para o Brasil, muitos perguntando, você vai voltar? Queriam que eu ficasse lá como uma imigrante legal. Só que eu tinha uma faculdade aqui, que estava prestes a ser concluída, que era a Faculdade de Hotelaria e Turismo. E aí eu volto para o Brasil, ingresso novamente na área hoteleira e venho trabalhar em Macaé por conta da hotelaria. Porque é a segunda maior rede hoteleira do estado, né? Maior do interior. Exatamente. Foi naquele boom, Vitor, quando eu me formo e os hotéis aqui em Macaé começam a crescer. Assim, em 2005 eu me mudo para cá. Bem no comecinho, no ápice. Exatamente. Em 2005 eu mudo. Os hotéis todos, assim, inaugurando, sendo construídos. Eu trabalhei, inclusive, na inauguração do Four Points by Sheraton, como recepcionista do evento, que eu sempre gostei de fazer freelancer. O negócio era trabalhar, né? A gente já deve ter se esbarrado nos eventos lá, então. Principalmente final de ano, né? Fazia muito lá. Eu comentei com o Rogério, na última gravação, que quando eu cheguei em Macaé, eu vim para trabalhar com hotelaria, fiquei um pouco deslumbrada na área offshore, né? Fui trabalhar como secretária executiva do presidente da Alphatec, do seu Mário Wilson. Quando eles falaram assim, Aline, vai lá na área, coloca essa botina aqui, esse capacete. Eu falei, ai, desiludiu. Nada a ver comigo. A ilusão foi embora. Uma área muito técnica, né? Mas eu falava assim, não, offshore é que paga bem, eu vou para offshore. Quando eu cheguei lá e vi que realmente paga bem, para quem tem uma qualificação técnica muito, muito boa, e você tem que gostar daquilo, né? E eu falei, não é meu universo. Ou botina, definitivamente não é meu universo. Capacete, óculos, protetor auricular. Não, eu odiei. Macacão debaixo do sol de 40 graus. Aquele pueril, detestei. E aí, quando o Four Points inaugura, eu coloquei meu currículo lá e fui trabalhar no Four Points. Lá eu fiquei 4 anos, o que foi também uma experiência incrível, uma empresa americana também. Tive a oportunidade de ficar um tempo no Rio de Janeiro, trabalhando no Sheraton Rio, fazendo meus treinamentos lá. Então, assim, espetacular. A parte de hospitalidade, receptivo, é a minha praia mesmo, né? Essa questão do atendimento, por uma questão muito, acho que cultural. O mineiro tem essa questão, né? De receber, de gostar. Você pode ir numa empresa simples, que ninguém tem treinamento, mas as pessoas têm orgulho de receber bem. Sim. Né? Isso é da cultura muito do mineiro. Que é diferente, por exemplo, porque o pessoal fala assim, aqui em Macaé o atendimento é ruim, ou no Rio. Cara, é diferente. A cultura do carioca não é de... Ele não está preocupado em receber bem. Né? Caraca, tá preocupado em receber bem. Eu acho que cidades em que tem... cultural. Então, eu acho que o carioca, principalmente o carioca, ele acaba por ter natureza, beleza natural, não precisa fazer muita coisa. Porque o turismo já vem por conta das belezas naturais. Não precisa se esforçar.
E quando eu mudei de cidade, eu fui morar em outra cidade, no local onde eu morava, tinha muito mineiro, porque a empresa que a gente veio trabalhar, inclusive, era uma empresa mineira. E uma coisa que eu aprendi com os mineiros, né, é essa questão do calor humano. Era sábado de manhã, a primeira coisa que todo mundo fazia é abrir as portas. É deixar as portas abertas, aí Isso entra aí. na casa do outro, tá faltando cerveja na minha, aí vai na outra cerveja, pega na casa do outro. Ninguém nem sabe mais quem que estava numa casa de um, que estava na casa Isso do aí. outro. O carioca se relaciona muito bem, mas é da porta da casa pra Pra fora. fora, Eles pra falam, vão dentro. combinar. Vamos combinar, é sempre assim, mas depois eu eles não passo combinam. lá. O É. mineiro, ele quer te enfiar dentro da casa dele. Isso é muito da cultura do interior, né? É pra dentro. Sim. É pra dentro. Olha que interessante, é isso mesmo. É isso mesmo. Abre a porta. Meu marido, né, quando eu ia pra Belo Horizonte. Rogério, seu namorado tá aqui? Vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma feijoada. Traz pra dentro. Mas exatamente Eu isso. peguei muito essa característica em mim. Hoje é muito Exatamente. forte isso. E eu, assim, Gosta de receber em casa. adoro receber. Eu tenho uma área. Eu, quando mudei de lugar, eu queria ter uma área gourmet para receber pessoas. E eu fico incomodado quando passa mais de uma semana e eu não faço um churrasquinho, alguma coisa do tipo. E lá nessa época, eu abri a porta. Assim, eu acordava de manhã com a roupa de dormir ainda. A primeira coisa que eu faço é tomar café, era abrir a porta e deixar aberta. Todo mundo já fazia isso. Aí depois vai tomar café. E aí, Macaé vive um boom hoteleiro. Em 2005... peraí, rapidinho, mandou. Isso. Deixa eu pensar. O que aconteceu? Eu deslumbrei com offshore. Eu contei isso, verdade. E aí fui trabalhar como secretária executiva. E na primeira vez que eles pedem para eu ir lá chamar alguém, e eu tinha que colocar uma botina e um capacete, eu falei, nossa, nada a ver comigo, né? Tive que ir na área de trabalho de offshore, põe a botina, sapato de segurança, capacete, vai lá. Eu falei, nossa senhora, que marmota. Nada a ver comigo. Eis que eu vejo a propaganda da inauguração do Sheraton, né? Do Four Points by Sheraton. E naquela época eu fazia alguns extras, eu trabalhava como recepcionista de eventos. Fiz o processo de seleção, passei. Quando eu entrei naquele hotel, eu falei, adoro hotelaria. Imponente, né? Era um nome Adoro bonito. hotelaria. E, aquela coisa do receptivo, aquele glamour, aqueles lustres de cristais, né? Eu falei, que delícia. E aí deixei meu currículo lá, fui contratada, na época tinha um gerente geral estrangeiro, e hoje eu tô nostálgica, hoje eu falei bastante sobre a minha carreira hoteleira. Enfim, e lá eu trabalhei durante 4 anos, eu trabalhei no setor financeiro, eu fazia análise de crédito e cobrança. E naquele momento, por falta de autoconhecimento, eu vou estudar a parte de finanças. Eu fiz um MBA em finanças. Por que eu falo por falta de autoconhecimento? Esse não é meu centro de força. Eu fiz porque naquele momento eu acreditava que se eu quisesse uma melhor posição dentro da hotelaria, eu deveria estudar a parte de controladoria, que era o setor que eu trabalhava dentro do hotel. Você também imaginou que para ser gerente do hotel, tu tinha que conhecer mais das finanças. Eu já tinha um curso superior, né? Que me graduava. Naquela época foi a época que eu entendi como que funcionava o curso de hotelaria. Na verdade, você não precisava fazer curso superior de nada. Geralmente, os gerentes de hotéis do Brasil eram pessoas que iam crescendo ali. Eu comecei como carregador de malas. E aí eu fui para recepcionista, gerente de recepção, controller, gerente geral. Geralmente esse era o processo. Mas, enfim, eu entendi que era importante eu me aprofundar na área financeira e fiz esse MBA. Como conhecimento, como diz minha mãe, não ocupa espaço, hoje o conhecimento que eu adquiri com esse MBA me ajuda muito nos processos de consultoria. Porque muitas empresas pequenas e microempresas não fazem controle financeiro. Então, eu implemento um plano de contas, faço um DRE para a empresa, a gente analisa, eu ensino o empresário a analisar minimamente aquele DRE para tomada de decisões, né? Porque eles tomam decisões no achismo, no escuro. Enfim. E aí, fui convidada por um amigo, uma pessoa próxima, a ser gestora de uma escola de muito sucesso aqui na cidade.
uma escola de dança. E aí eu saio de empresas americanas, eu sou uma comunicadora, mas sou uma comunicadora executora. Então eu tenho muita coisa de resolver, de ser assertiva, de ser rápida. E aí saio de empresas americanas, né? Walmart, rede Sheraton de hotéis, que tem essa cultura mais resolutiva, mais prática, e vou para uma escola de dança trabalhar com artistas. E naquele momento eu me desenvolvo muito como líder. Porque eu tenho que aprender a lidar com pessoas diferentes, com pessoas de um viés mais criativo, mais sensível. Era totalmente diferente, uma empresa familiar, de um casal. E eu trabalhava em grandes empresas, grandes corporações. Executivos que são mais objetivos e artistas que estão em toda uma... diferente, são mais sensíveis. Totalmente diferente. Opostos. Uma empresa que tinha muita criança, que eu amo, né? Um ambiente que eu me sentia muito à vontade, mas que eu estava muito próxima aos donos. E aí eu tive que desenvolver novas skills, novas habilidades. Foi uma grande escola de liderança. Eu posso dizer que ali eu aprendi a ser uma líder, de verdade, né? Tive que desenvolver essas habilidades que são muito importantes, de feedback, de contratação, de treinamentos, de gestão de equipes, de engajamento, motivação. E aí, eis que a pandemia chegou para virar o mundo de cabeça para baixo, inclusive o meu mundinho de cabeça para baixo, né? Já existia naquele momento um desejo interno que eu não sabia nem a que era atribuído, de sair daquela empresa que eu estava há 10 anos e fui muito feliz naquela empresa. Mas eu estava incomodada e falei, é a hora de eu dar o meu voo solo, né? Então a pandemia só antecipou isso, tá? Não sei se antecipou, mas trouxe um deadline, é agora e chegou a hora. E aí eu saio muito perdida, sem saber para onde ir, mas fui reconhecida, né? Não tem aquela questão que fala que às vezes o nicho reconhece a gente não precisa buscar o nicho. O nicho acha a gente. E uma pessoa falou, vem treinar a minha equipe, Aline. Lá na Ambar eu fazia isso com maestria, né? Tinha uma outra pessoa lá, que foi uma mestra para mim. E aí falou, vem treinar a minha equipe. E aí comecei a treinar equipes. Porém, quando eu chegava numa empresa, me deparava com a equipe, né? Eu falava, uai, mas tem coisas que emperram esse atendimento. Tem coisas que emperram essa pessoa a dar um atendimento de excelência. Podia ser um processo, ou seja, um sistema que era ineficiente, ou um processo que não era bem desenhado, ou uma liderança enfraquecida. E aí eu começo a estudar liderança, começo a estudar processos de cultura organizacional, de engajamento em si, né? O que motiva pessoas a fazerem o que se espera que elas façam dentro das organizações. E aí mergulho de cabeça no desenvolvimento humano. Mergulho assim, a gente brinca e fala que hotelaria é uma cachaça. E desenvolvimento humano também. Depois que você entra para essa área, que você começa a beber dessa fonte, a vivenciar os processos, primeiro com a gente, porque a gente só leva o outro, Vitor, até onde você já foi. Então, como líder, como treinadora, eu só consigo levar o meu cliente até onde eu acessei. Dali para frente, onde eu não acessei, nunca vivi, eu não consigo levar. Então, eu começo a viver esses processos, a colher os frutos desse movimento na minha vida pessoal e começo a aplicar isso nas consultorias, né? Porque quando eu chego para treinar equipes, eu entendo que não era só sobre equipe, era sobre liderança, eram sobre processos, era sobre a empresa como um todo. E aí eu passo a ter um olhar mais macro como consultora empresarial de fato, e começa a dar essas consultorias para micro e pequenas empresas aqui na cidade. Me aprofundo, faço uma formação em treinadora comportamental de alto impacto. Desenvolvo um treinamento somente para mulheres e aí vai. E aí começa a ter oportunidade de dar mentorias para essas empresárias que naquele momento faziam a consultoria, mas queriam um acompanhamento. Porque eu não conseguia, Vitor, e não consigo olhar para a empresa isolada do gestor, do líder, da empresária, né? Como são micro e pequenas empresas, igual a sua empresa. Ainda é uma pequena empresa? Não, a sua não é mais. Não.
Então, já tem uma autogestão, não precisa de você. Mas numa pequena empresa, o empresário ainda está muito dentro do negócio. A VV não. A VV já é considerado média empresa. Aham. A Med Group não. A Med Group é considerada uma pequena empresa. Pequena empresa, né? Você está falando pelo fator do faturamento, né? Faturamento e tamanho. E, assim, eu observo a questão do engajamento em empresas que o empresário está muito presente, né? Porque ainda precisa, de fato, estar presente. E aí eu olhava, falava, cara, eu não posso chegar aqui e derramar um tanto de tarefa, né, que tem que cumprir, que tem que nada. A verdade é essa. A pessoa vai fazer se ela entender que de fato é importante para ela. Só que para aquele empresário entender todo o processo que exige um esforço dentro daquele processo de consultoria, eu precisava olhar para aquele ser humano. E aí fui fazer analista existencial, que é mais terapêutico, é um olhar mais para a pessoa, né? Para a pessoa integral. E aí eu junto esse cuidado ao empresário com o cuidado à empresa. E aí eu tenho resultados muito bons. Como é que você faz isso? Como que eu faço? Primeiro, porque eu vi muito isso, Aline. Eu fui consultor também, né? No começo da VV Consult, a VV Consult era só eu. E assim, um dos meus do meu trabalho era a consultoria empresarial. Tanto é que a VV Consult nasce como Vitor Vargas Consultoria Empresarial. Por isso que é VV. E eu ouvi de um empresário uma vez, inclusive daqui da cidade, ele falava assim, Vitor, eu não tenho tempo para fazer o que você vai me pedir. Então, não, assim, na verdade, ele já estava começando a dizer, nem vou... Começou mal, né? Começou a dizer, não vai adiantar. Não vai adiantar, não vou nem contratar sua consultoria, porque eu não tenho tempo. Eu sei que você vai chegar aqui me pedir para fazer um monte de coisa, eu não vou ter tempo para poder fazer. E eu já até comecei, então não vou nem começar a consultoria, porque eu vou te pedir exatamente para você fazer isso, fazer aquilo outro, e você não vai fazer. Então, minha consultoria não vai servir de nada. Vitor, a gente precisa olhar para esse empresário, né? O que de fato ele quer? Né? Por que ele quer uma consultoria? Porque ele quer melhorar o processo da empresa. Mas será que quer mesmo? Porque se ele já coloca a barreira de que não quero, então, assim, trabalhar... Mas, na verdade, ele não quer, não tem tempo. Não tem tempo. Então, eu posso te ajudar a fazer gestão de tempo, porque eu entendo que você, como empresário, precisa dedicar tempo à sua empresa, né? Ou... quem possa fazer, é um líder. Então você não vai acompanhar o processo de consultoria, mas o líder vai. Agora, esse líder precisa estar engajado com as suas propostas, precisa estar motivado a fazer aquele projeto acontecer ali dentro também. Então, se é uma mãe, uma pessoa que tem um filho pequeno, eu não tenho como encher ela de atividades em uma semana. Talvez a gente vai dar um prazo maior. Se é uma pessoa que está com uma mentalidade, né, um mindset fixo, que não dá, que eu não tenho tempo, ó vida, ó céus, a gente vai ter que trabalhar essa mentalidade, né, dela sair do vitimismo para o protagonismo, de que é possível, vamos fazer o melhor que a gente tem nas condições que a gente tem hoje? Então vem cá, deixa eu te ajudar. Por que isso é importante para você? Então a gente correlaciona, por exemplo, valores pessoais. Quais são os seus valores pessoais? O que importa para você? Vamos fazer a sua vida como empresário? Porque, na verdade, Vitor, quando você abrir uma empresa, é para você ser mais feliz, para você ter mais qualidade de vida, para você ter mais recurso financeiro para sua família, né? Você abriu a sua empresa com um propósito, que é um propósito pessoal. Então, eu tenho que olhar para você como pessoa, para que a sua vida pessoal comece a andar e os seus resultados, esse movimento te motive a fazer o que precisa ser feito dentro da sua empresa. Que eu falo que nada é mais motivador do que resultado. A gente odeia malhar, mas se o seu braço tá ficando maior, se a perna tá ficando mais dura, você fala, então eu vou, né? Você suporta o processo, não é verdade? Então, linkar isso ao que ele realmente deseja, a um olhar mais empático, né? Entendendo o momento de cada pessoa, mas muito a um olhar realmente que a vida dela precisa ser melhor. E eu falo que em primeiro lugar é a sua espiritualidade, né? Deus. Em primeiro lugar é o seu Criador. Em segundo lugar é você.
Em terceiro lugar, são os relacionamentos, né? Seu cônjuge, esposa, enfim, é quem tá com você ali na jornada. Em quarto lugar são os filhos. Em quinto lugar é o trabalho. Trabalho em quinto lugar? As outras coisas, vamos dizer assim. Porque sem a sua espiritualidade, nada acontece, né? Sem você estar bem com você mesmo, você estava falando, né? Eu estava com algumas questões de saúde, isso impacta diretamente em tudo na sua vida. Então, segundo lugar é você tem que estar bem. Você tem que estar bem. Você tem que estar bem. Terceiro lugar é quem está na jornada com você, né? Que a gente às vezes coloca o filho antes de Deus. Primeiro meu filho. Primeiro ele. Aí quando qualquer probleminha com ele acontece, desmorona o resto tudo, né? Aí depois, lá na frente, seu filho sai com a namorada, aí você fala, que bosta, o que eu fiz da minha vida? Quando você vai olhar, você tá doente, seu casamento acabou, né? Porque é isso que acontece. Uhum. Por exemplo, eu trabalho muito com mulheres. As mulheres dedicam muito para essa tarefa que é maravilhosa, que é importantíssima para a humanidade, que é criar um filho. Só que aí ela põe o filho em primeiro lugar. E tem uma validade de 18 anos. Quando o filho voa, a mulher olha para sua vida e fala quem eu sou, o que eu fiz comigo, o que eu fiz com o meu casamento. E aí ela vive... Até menos, né? Às vezes não tem nem 15 anos. Isso, ela vive uma vida adulta e uma velhice amarga, frustrada, infeliz, deprimida. Então, a gente tem que ter um olhar para isso, né? E eu acho que é isso que eu trago na consultoria. Ai, Aline, mas na consultoria ué. Uhum. Preciso fazer essa pessoa estar motivada a fazer dar certo. E aí, hoje eu trabalho, né? Nas consultorias empresariais, feliz da vida, treinando equipes, treinando equipe de atendimento, equipe de vendas. Eu gosto, né, de motivar as pessoas. Eu falo que eu transbordo aquilo que tem muito em mim, que é motivação, que é esse olhar para o outro, né? Esse olhar para o atendimento, para eu entender que na hora que eu estou no atendimento, que eu estou com um cliente, eu estou ali por ele, para resolver um problema dele. Isso que eu falo que não adianta a gente estudar técnica de atendimento, técnica de vendas. Não, eu tenho que estudar conexão. Tem que estudar motivação pessoal para querer fazer a diferença na vida do outro, né? E estou aqui hoje contribuindo com o podcast, um dos nossos projetos, fazendo as consultorias, os treinamentos. A vida me trouxe até aqui, né? Me forjou para hoje eu estar liderando um grupo de empresárias e estar à frente aí com empresários, à frente das suas organizações, porque eu falo que eu quero... Minha missão é ver pessoas lucrando sem surtar, né? Uhum. Ver as pessoas prosperando, mas com uma vida feliz, mais saudável, mais próspera. Eu acho que se a pessoa está lucrando, geralmente ela não está mais surtando. Ela só surta se não lucra. Pode ser. Mas tem gente que está até fazendo algum dinheiro, mas tá pagando um preço pesado. Então, é a gente fazer esse dinheiro, fazer a empresa dar certo, ver os resultados, mas sem ficar doido, né? Sem ser às custas de um burnout. Essa é a minha trajetória até o momento. Espero que vocês tenham curtido.